Uma das habilidades que todo líder precisa desenvolver é a capacidade de entender as humanidades da sua equipe e de discernir como e quando ele deve se envolver nas atividades dessa equipe. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o episódio número 85 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Bom, vamos começar com um princípio aqui, vamos combinar aqui um princípio. Bom, é um princípio em que eu acredito, eu não sei se você acredita, mas eu acredito que a gente só deve se envolver naquilo que a gente entende. Você tentar se envolver em alguma coisa que você não entende, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então nós vamos falar aqui de entendimento e nós vamos falar aqui de envolvimento. Agora, um líder ele não tem muita opção. Ele precisa entender algumas coisas e ele precisa eventualmente se envolver em algumas atividades, até porque é esperado que o líder se envolva. É esperado pelo dono da empresa, é esperado pelos clientes, se o líder for já o dono da empresa, é esperado pela própria equipe que o líder se envolva em algumas situações. O importante é a gente entender que situações são essas e o quanto que o líder precisa de fato entender sobre o negócio e sobre os seres humanos, já que a gente está falando aqui de liderar pessoas. Vamos começar então pelo entendimento do negócio, entendimento que normalmente é mais claro e mais óbvio, apesar de não necessariamente ser um fato, não necessariamente ser verdade. Muitos líderes têm um entendimento muito pequeno do seu negócio, ou até entendem do negócio, mas têm um entendimento sobre gestão que é um pouco limitado. Então, só para a gente deixar todo mundo na mesma página aqui. Quando eu falo entendimento do negócio, eu estou falando de gestão. Então, um líder, um bom líder, ele precisa ser um bom gestor. Dificilmente você vai ter um bom líder que não seja um bom gestor. Você pode até ter pessoas que se dão muito bem com as pessoas, mas se elas não estão gerenciando, dificilmente elas estão liderando da maneira correta. E quando eu falo de gestão, a gente está falando basicamente de definir objetivos estratégicos, de conseguir elaborar projetos, de conseguir desenhar processos, definir indicadores e metas, de fazer gestão, de atribuir responsabilidades, de definir donos para aquelas atividades, para aqueles indicadores e de gerenciar de fato no dia a dia os resultados. Porque no final das contas, a única coisa que importa para um líder é o resultado que é gerado. Não importa se ele é líder de uma área, não importa se ele é líder de uma empresa, ele pode estar trabalhando, fazendo 1000 coisas, se o resultado não estiver bom, aquele líder não é um bom líder. Sinto muito, se você está tendo dificuldade de conseguir resultado, significa tão e somente que você provavelmente não é ainda um bom líder. O lado bom é que liderança e gestão se aprendem. Então, aqui você está no lugar certo para aprender mais um pouco e conseguir se desenvolver nessas duas áreas. Agora, tem uma coisa interessante em relação ao entendimento do negócio. Quando eu falo entendimento do negócio, eu estou falando do negócio mesmo, e não necessariamente das tarefas que são executadas. Até porque, à medida que o líder vai subindo na hierarquia, ele vai deixando de conhecer muita coisa. Então, ele passa a ser menos realizador e mais gestor. Então é muito comum, imagina o seguinte, um diretor administrativo financeiro que tem debaixo dele uma área de RH, provavelmente ele não sabe como é que faz o fechamento da folha. Não sabe provavelmente como é que faz os ajustes legais lá que a contabilidade tem que fazer. Ele não sabe fazer e ele não precisa saber fazer. Eventualmente, se ele é uma pessoa daquela área, em algum momento da vida dele ele fez, o que não significa que é preciso que ele saiba fazer. Agora, é preciso que ele consiga, independente da posição que ele está, definir os processos, definir indicadores, escolher bem as pessoas que vão estar coordenando ou gerenciando cada uma daquelas áreas. Então, estes atributos de gestão e liderança são ainda mais importantes conforme o líder vai subindo na hierarquia, ou se a empresa vai crescendo e esse empresário tem que começar a criar gestores para conseguir ajudar a gerenciar o negócio.
Então, o importante não é saber fazer a tarefa. E isso é engraçado porque eu já tive alguns mentorados que ficavam assim preocupados por não saber executar a tarefa que o assistente administrativo estava executando no sistema. Não é para ele saber fazer. Se ele souber fazer essa tarefa, provavelmente ele está deixando de fazer alguma coisa muito, mas muito mais importante. Então, ao líder não cabe saber todas as coisas, cabe saber aquilo que é necessário para gerar resultado. E ainda falando sobre entendimento, além de entender sobre o negócio, um líder ele precisa entender de pessoas. E aí fica um pouco mais complexo. A maior parte das faculdades, das pós-graduações, dos cursos de especialização, eles focam muito na parte de gestão. E mesmo assim não é assim um foco muito prático. Na verdade, tem muita teoria. Por isso que eu desenvolvi, inclusive, o treinamento Líder no Comando, para trazer um pouco mais para a prática isso. E no Líder no Comando eu trouxe uma coisa que você não vai ver dentro dos cursos normais de pós-graduação e especialização, que é o aspecto do conhecimento das humanidades, o conhecimento do ser humano, de como é que a mente do ser humano funciona, como é que você lida com essa complexidade. É sobre isso que nós vamos falar aqui agora, para que você consiga entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de lidar com pessoas. Quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que entender que cada pessoa é única. Não existe na face da Terra dois seres humanos iguais. Podem ter até uma aparência muito similar, podem ser gêmeos idênticos, mas são seres humanos completamente diferentes. Por que são seres humanos completamente diferentes? Porque eles têm variáveis da vida que são diferentes. O que eu chamo de variáveis da vida? Por exemplo, eles têm emoções diferentes. Um sente uma coisa, o outro pode sentir uma outra coisa diferente, diante do mesmo fato, diante do mesmo evento. Eles passaram por experiências diferentes, e por isso que as emoções hoje são diferentes. Talvez no momento zero lá da concepção, se eles sentissem, se eles percebessem alguma coisa, a emoção seria igual. Mas a partir do momento que as experiências começam a ser diferentes para um e para outro na vida, as próximas experiências já serão influenciadas pelas experiências anteriores. As emoções que surgirão estarão sofrendo o efeito daquilo que já aconteceu anteriormente. Então, a partir deste momento, eles deixam de ser pessoas iguais e passam a ser pessoas completamente diferentes, porque vivenciam experiências diferentes, lembram de coisas diferentes, têm interpretações diferentes para os mesmos eventos. Então, tudo isso torna cada um dos seres humanos que existe sobre a face da Terra um ser único. Então você tem, além das memórias, a gente tem o que a gente chama de metamodelos mentais, ou seja, a forma como o cérebro se estrutura para compreender o mundo e para responder àquilo que acontece. Nosso cérebro é uma máquina de respostas, é uma máquina que precisa reagir a diferentes tipos de estímulos. E o cérebro vai aprendendo a melhor forma, a forma que dá o melhor resultado no seu próprio entendimento. Inclusive, isso é um dos problemas, porque quem faz essa interpretação é o próprio cérebro. Se deu certo, se não deu certo, se foi bom, se não foi bom. Eventualmente, se você é uma pessoa de sorte, você tem pessoas para te dar feedback, para tentar incluir um pouco mais de informações. Mas geralmente o cérebro faz isso sozinho. Então, todas essas coisas que acontecem na vida de cada ser humano vão gerando crenças diferentes, vão gerando valores diferentes, vão construindo valores diferentes. Se você já viu Divertidamente 2, e no momento que eu gravo esse episódio, estreou, tem lá umas 3 semanas ou 4 semanas esse filme, esse desenho animado, e é uma animação muito bacana, que mostra um pouco de como é que isso tudo funciona, né? De como é que as convicções da personagem principal lá da Riley, elas são formadas a partir exatamente das memórias, das experiências. Então é muito assim que o nosso cérebro funciona. Inclusive, o Divertidamente, ele tem a consultoria técnica de um grande psicólogo chamado Paul Ekman, um dos grandes nomes da psicologia do século passado. Eu fui pesquisar que o Paul Ekman ainda está vivo. Realmente ele participou até o final do filme, está com 90 anos, se não me engano.
é um psicólogo brilhante e que realmente trouxe ali uma verdade em termos de como é que as coisas funcionam de uma forma muito lúdica. Então, se você ainda não assistiu Divertidamente, saiba, assista e entenda que é basicamente daquele jeito que as coisas funcionam. É óbvio que ali tem muita simplificação. A vida é um pouco mais complexa do que a animação. Mas, de fato, isso faz com que sejamos pessoas completamente diferentes, formando a nossa própria personalidade. Então, aquilo que nós chamamos de personalidade nada mais é do que o conjunto de experiências que vivenciamos e que faz com que nós lidemos com o mundo de uma forma única, diferente. Mas é claro que dentro dessa personalidade existem alguns traços que são similares entre as pessoas. E daí o ser humano tentando compreender tudo isso vai definindo ali, classificando ali esses traços e definindo, dividindo as pessoas dentro de alguns perfis de personalidade, mas tudo isso é, na verdade, uma tentativa de facilitar a compreensão. E é claro que não importa que teste que você faça, você não pode dizer que todo mundo que tem aquela personalidade age da mesma forma. Seria a mesma coisa que acreditar em horóscopo e dizer que todo mundo que tem o mesmo horóscopo age e reage de maneira igual. Na verdade, você pode até ter alguns traços ali que são comuns, mas os seres humanos são muito mais complexos do que um teste de personalidade, do que um horóscopo ou qualquer coisa parecida. Então você consegue identificar traços, mas que não você não pode rotular as pessoas com esses traços, porque as pessoas são muito mais complexas do que isso. Muito bem, mas obviamente, quanto mais você conhece, mais fácil fica lidar com as pessoas. Uma outra coisa que é preciso que você compreenda é que, apesar de termos muitas variáveis que compõem a personalidade humana, existe uma equação básica do funcionamento do cérebro. Eu chamo de fluxo das experiências humanas, porque é exatamente um fluxo, uma sequência pela qual o nosso cérebro reage. Ele reage sempre dessa mesma forma. E tudo que nós temos em relação a resultados na vida, se você consegue fazer uma análise, um desdobramento e entender exatamente as relações de causa e efeito quando você conhece o fluxo das experiências humanas. Para simplificar aqui, eu vou trazer para você o fluxo para você entender a ordem das coisas. No nosso cérebro, tudo começa com uma percepção. Uma percepção é algo que você vê, que você escuta, um cheiro que você cheira, um gosto que você prova, um pensamento que passou ali na sua cabeça inadvertidamente, uma lembrança que você teve. Tudo isso são percepções. A partir dessas informações, que são decodificadas pelo seu cérebro, o cérebro cria uma coisa chamada significado. Esse significado vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque esse significado é influenciado pela personalidade, pelas experiências, pelas memórias, pela vivência do ser humano. O que você precisa entender é que o seu cérebro vai criar de forma automática para você esse significado, a partir de tudo que você já vivenciou. E esse significado vai gerar uma emoção ou um conjunto de emoções. Por isso que você tem, às vezes, pessoas que vivenciam a mesma experiência e têm emoções diferentes. Uma fica triste, a outra tem uma emoção neutra. Uma fica alegre, empolgada, entusiasmada, a outra fica meio chateada. Uma outra pessoa fica com medo. Então, por que isso é diferente? Porque os significados são diferentes. A percepção pode ser até igual, a informação é a mesma, mas o significado que cada pessoa deu é diferente. E aí, portanto, gera emoções diferentes. O problema é que essas emoções também elas se tornam novas percepções para o cérebro, porque as emoções elas estão lá dentro do cérebro, são neurotransmissores liberados pelos nossos neurônios. E esses neurotransmissores provocam no cérebro a necessidade de interpretar o que está acontecendo, interpretar a emoção. O lado bom de ser racional é que você consegue entender a emoção. Ou você acredita que consegue entender, ou na verdade você entende, mas de uma forma meio padronizada de acordo com a sua história, com as suas vivências. Então o cérebro interpreta as emoções e aí essa emoção, que era uma emoção básica, uma alegria, uma tristeza, um medo, uma raiva, ela se torna emoções mais complexas, ela se torna sentimentos, e que são sentimentos de angústia, de frustração, de ansiedade, de estresse.
gerando na pessoa o que a gente chama de estado emocional. Ou seja, percebe que o quão complicado é isso. Então você tem, de novo, uma percepção que gera um significado. Esse significado cria uma emoção. Essa emoção é reinterpretada para gerar um estado emocional. E esse estado emocional vai definir basicamente como é que você vai se comportar. O comportamento das pessoas é ditado pelo seu estado emocional. Ou seja, ele é influenciado pelo estado emocional. E se o estado emocional for um estado de falha, esse comportamento vai ser extremamente prejudicado, a pessoa vai apresentar determinados comportamentos. Vai ser mais agressivo, menos agressivo, mais tranquilo, mais racional, mais impulsivo. Esses comportamentos vão definir como é que a pessoa vai agir, o que que ela vai fazer. Vai definir as escolhas, as decisões que essa pessoa vai tomar na vida, naquele momento, naquela situação. De que maneira ela vai responder aquilo que está acontecendo. E a forma como a pessoa vai agir é que vai determinar o resultado que ela vai ter. Então veja como é que funciona então o fluxo das emoções. Uma percepção gera um significado, é interpretado pelo cérebro, onde é gerado um significado. Esse significado gera uma emoção. Essa emoção é reinterpretada, gerando um estado emocional. Esse estado emocional impacta diretamente no comportamento. O comportamento vai determinar as ações e as ações vão determinar o resultado. Tudo que você pensar na sua vida segue esse fluxo. Todas as vezes que você reagiu, todas as vezes que você tomou uma decisão, todas as vezes que você teve um determinado comportamento, foi seguindo este fluxo. Por isso, fluxo das experiências humanas. E quando você entende e começa a compreender melhor e sabe interpretar esse fluxo, e consegue perceber exatamente o que está acontecendo em cada situação, você consegue se compreender muito mais e compreender as outras pessoas muito mais. Eu costumo dizer que você ganha um superpoder, que é o superpoder de clareza no motivo pelo qual as pessoas reagem, se comportam e têm certos tipos de resultado. E é também a partir do fluxo das experiências humanas que eu cheguei no que eu chamo de acionadores mentais de engajamento. A partir do estudo desse fluxo, em diferentes situações, eu comecei a perceber que existiam algumas situações, algumas percepções, alguns ajustes de significado que você poderia fazer para que você gerasse engajamento nas pessoas. Eu chamei isso de acionadores mentais de engajamento. E elas vão agir exatamente na percepção e no significado para moldar um comportamento, uma ação que você deseja que as pessoas tenham. E é óbvio que isso funciona para você e funciona para qualquer outro ser humano. Por isso é uma coisa muito poderosa que você, líder, precisa conhecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho uma aula onde eu explico com mais detalhes. Inclusive, eu mostro como você pode aplicar isso utilizando alguns dos acionadores mentais de engajamento. Essa é uma aula gratuita, uma aula especial que eu preparei, que tem outros conteúdos muito bacanas, como tomar decisões mais estratégicas e como se desenvolver para conseguir alcançar excelência na liderança, conseguir se tornar um verdadeiro líder no comando. Então, para você acessar essa aula especial, basta você entrar no site lidernocomando.com.br. Está aparecendo na tela se você estiver assistindo nesse podcast no YouTube. Tá na descrição aqui também, não importa onde é que você esteja assistindo. Então, você consegue clicar e assistir essa aula na íntegra e entender um pouco mais sobre acionadores mentais, sobre engajamento da equipe. Então, tudo isso você só consegue obtendo esse conhecimento e começando a colocar isso em prática. Então, não se preocupe. Parece muito complexo, acho como tudo na vida, né? Parece muito complicado até que você compreenda e comece a aplicar. E aí depois você começa a perceber que aquilo que era complicado passa a ser uma coisa fácil e aí os resultados começam a vir. É uma maravilha isso. Bom, muito bem. Então, entendemos então a parte do entendimento, né? Entendemos o entendimento, é legal. Agora precisamos entender a questão do envolvimento. Legal, Dalton, já entendi o que eu preciso saber sobre gestão, sobre pessoas. Agora, uma vez que você já tem o entendimento, aí você pode escolher como e quando você deve se envolver.
E como líder, você vai ter que escolher muito bem isso, porque senão você vai ficar perdido. E você, quando você perceber, você está envolvido na operação, no fazer, e aí você está perdendo o resultado, perdendo a oportunidade de desenvolver as pessoas, perdendo a oportunidade de gerar muito mais resultados na sua área. Por que que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada tempo. E por mais competente que você seja, por mais incrível que você tem as mesmas 24 horas que eu e que qualquer outra pessoa na face da Terra. Nós só temos 24 horas por dia. O resultado que a gente tem na vida vai depender do que a gente faz com essas 24 horas. Que capacidades você adquire nessas 24 horas? Como é que você aplica essas capacidades no dia a dia? O que você gera de resultado dentro dessas 24 horas? Por isso é importante você entender os papéis de um líder, os verdadeiros papéis de um líder, para que você saiba exatamente quando você deve se envolver. O papel do líder não é fazer um montão de tarefa, não é fazer a tarefa no lugar dos colaboradores, da equipe, não é ficar revisando tudo que é feito. Não, isso não é o papel do líder. Se você está fazendo isso, você está perdendo o seu tempo e você está deixando na mesa uma oportunidade de gerar muito mais resultado. O papel do líder, ele é orientar. O líder é aquela pessoa que estrutura, que desenha os processos, que cria os planos e em cima disso ele consegue orientar o time, consegue direcionar as pessoas na direção certa. O líder é a pessoa responsável por desenvolver as pessoas. É para ensinar a fazer, não é para fazer. E tem gente que vai dizer: "Mas ensinar dá trabalho, eu não sei ensinar, eu prefiro fazer", mas aí você vai morrer fazendo. Só que você só vai ter 24 horas para fazer. Se você tiver 10 pessoas na sua equipe fazendo 80% do que você faz, você já tem 800% mais do que você está fazendo hoje. É melhor ter equipe, é melhor delegar, é melhor gerenciar, é melhor ensinar. Porque você fazendo isso, você cresce, os resultados crescem, o seu reconhecimento cresce. A grana que você vai colocar no bolso cresce, o conforto que você vai dar para sua família cresce. O patrimônio que você acumula cresce. Agora, se você não gostar de crescimento, tudo bem, pode ficar fazendo as coisas do jeito que você anda fazendo hoje. O papel do líder é engajar, é fazer com que as pessoas queiram fazer. O verdadeiro papel do líder é gerar nas pessoas o desejo de fazer o seu melhor. E isso se chama engajamento. E isso faz toda a diferença no resultado que sua equipe gera. Empresas que têm os colaboradores mais engajados se destacam das demais, os concorrentes ficam para trás. Geram mais resultado, têm melhor qualidade nos produtos e serviços que entregam, tem menos perda, tem menos absenteísmo, tem menos problemas com doenças mentais. Por quê? Porque engajamento é o que há de mais efetivo na geração de resultado. E esse é o papel de um líder, saber engajar. Eu já disse que tem aula especial lá para você aprender um pouco mais sobre isso. E existe o que eu chamo de regras de ouro do não envolvimento, porque saber quando se envolver é importante, saber quando não se envolver é igualmente importante. Quais são as regras de ouro, então, do não envolvimento? E se você não guardar nada deste episódio, se você guardar só essas regras de ouro do não envolvimento, eu tenho certeza que você já vai ter resultados melhores na sua equipe. Então vamos às regras. A primeira regra é: se você paga alguém para fazer, você não deve fazer. Se você está pagando alguém para fazer uma atividade, não é você que tem que fazer aquilo. Inclusive, se essa atividade poderia ser feita por alguém que você paga, você não deveria estar fazendo. Você pode pensar na desculpa que você quiser, mas o fato é que se tem alguém que pode fazer essa atividade operacional do dia a dia, você não deveria estar fazendo. Principalmente se você estiver pagando um salário para essa pessoa fazer isso. Se você estiver contratando um fornecedor para prestar um determinado serviço, você não deve fazer esse serviço. Parece óbvio, mas a quantidade de mentorados que eu tenho, que quando fazem uma lista do que fazem no seu dia a dia, descobrem que estão fazendo um monte de coisa que não deveria estar fazendo, é inacreditável. E depois dessa atividade começa a aparecer tempo na agenda das pessoas e elas conseguem começar a aprender e desenvolver coisas novas para gerar mais resultado. Esse é o nome do jogo, resultado. A segunda regra do não envolvimento é: se não tem relação com o trabalho, ignore. Se alguém traz um problema para você, um problema pessoal, um problema de fora, o problema pessoal, o problema tem que ficar do lado de fora da empresa.
Ah, Dalton, mas as pessoas sempre são impactadas pelo problema pessoal. Não dá para separar as duas pessoas? Com certeza não. Agora, o profissional tem que ser capaz de saber separar as coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu ainda era estagiário. Foi uma das grandes lições de vida que eu tive no meu estágio. Eu tive boas lições no meu estágio. Aliás, estágio é uma coisa importantíssima. É uma oportunidade maravilhosa para as pessoas crescerem profissionalmente. E para também, obviamente, para moldar futuros colaboradores com a cultura da sua área, da sua empresa. Então, quando eu era estagiário, eu aprendi uma coisa do meu diretor na época. Eu tinha um gerente, eu tinha um diretor. E o diretor uma vez me chamou para uma reunião junto com o gerente, para um determinado caso, e ele me falou assim: olha, se tem um funcionário e ele tem um problema dentro de casa, ele traz esse problema para dentro da empresa e esse problema interfere no resultado que ele gera, ele deixou de ter um problema para ter dois. E a gente não paga colaborador para trazer problema, a gente paga colaborador para trazer solução. Nunca mais eu esqueci isso. E olha que isso já tem muitos anos, né? Não quero nem pensar em quantos anos tem isso, mas provavelmente tem 20 e tantos anos, 25 anos talvez. Então, você não deve se envolver. E o colaborador, não adianta ele. É que eu tô com um problema. Ok, resolve. Você quer sair? Você quer esse dia de folga para você resolver? Eu te dou um dia de folga. Agora, não deixe isso interferir no seu trabalho aqui dentro. Porque você vai gerar um outro problema. E talvez esse problema que você gere aqui dentro seja maior do que o problema que você tem. E, inclusive, pode ser que ele te gere um terceiro problema, que eu vou ter que te demitir e você vai ficar com o problema e sem emprego. Então, fora do trabalho, não tem relação com o trabalho, fica fora. Não pode deixar envolver. Não pode ser um gerador de problema para você. Terceira regra de ouro: se não está gerando valor, você não deveria estar investindo o seu tempo. E esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque você, como líder, só pode se envolver em coisas que vão gerar valor, que vão gerar resultado. E pode ser que seja um resultado de longo prazo, tá? Não necessariamente aquilo que você faz vai gerar resultados imediatos, mas é importante que você esteja investindo o seu tempo naquilo que vai gerar de fato o resultado. Se você está envolvido em alguma coisa que você não tem clareza do resultado que aquilo vai gerar, para de fazer. Para de fazer e vai fazer qualquer outra coisa. Porque eu tenho certeza que se você pensar um pouquinho, você vai pensar em coisas que você poderia estar fazendo, que são muito mais estratégicas, que vão gerar muito mais resultado para você. Quarta e última regra de ouro: a emoção não participa das decisões. Se você entrar numa de tomar decisões dominado pelo estado emocional de falha, dominado por ansiedade, dominado por estresse, dominado por exaustão, você vai tomar decisões erradas. Você vai tomar decisões equivocadas e que podem te custar muito caro. Do mesmo jeito, se você está super empolgado, animado, excitado, não tome decisões. Deixe essa excitação de fora. Por quê? Porque isso vai afetar as suas decisões. Seu estado emocional vai afetar diretamente as suas decisões, criando o que a gente chama de viés emocional. Você está empolgado, você acha que tudo vai dar certo e você começa a não ver os riscos daquela situação. Do mesmo jeito que se você está desmotivado, você passa a ver todos os problemas e nenhuma solução. Você passa a entrar no estado de inércia. Você fica paralisado, porque você só vê problema, 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 problema. Eu costumo dizer que quando você tem foco no problema, você não tem oportunidade de ter foco na solução. E a gente só consegue resolver o problema quando a gente tira o foco do problema e começa a colocar o foco na solução. E para você fazer isso, você tem que deixar as emoções de fora. As emoções não podem participar do processo de decisões importantes que você tem. Então você tem que saber que você não deve se envolver com nada que vá afetar o seu estado emocional, que vai interferir na sua capacidade de tomar boas decisões. Emoção de fora. As decisões precisam ser tomadas de forma racional, com fatos, dados, com base na sua própria experiência, pensando, refletindo, analisando pontos positivos, pontos negativos. Quando você faz isso, você toma decisões muito melhores. Como eu já falei, tomada de decisões mais inteligentes é um dos temas daquela aula especial que está lá no lidernocomando.com.br. Assiste, porque vale muito a pena. Eu preparei essa aula com todo carinho e ela está disponível lá no site para quem quiser desenvolver suas capacidades de liderança.
E agora que você já entendeu as 4 regras de ouro do não envolvimento, já entendeu o que você precisa entender para poder escolher no que você deve se envolver e no que você não deve se envolver, você deve refletir e entrar em ação. Reflita sobre tudo isso que a gente falou aqui, tome nota dessas coisas, faça um resumo. E eu tenho uma ótima notícia para você, porque a minha equipe agora está preparando o resumo dos episódios e disponibilizando para você que é ouvinte e que participa da minha audiência VIP. Dalton, o que é a audiência VIP? A audiência VIP é a minha audiência do meu canal no WhatsApp. Eu criei um canal no WhatsApp e eu não sei se você sabe, agora o WhatsApp tem canais, né? Você pode seguir os canais e nesses canais são disponibilizados conteúdos exclusivos. Então basta você entrar no canal, entrar na descrição do canal, tem um link com conteúdos exclusivos e dentre todos esses conteúdos exclusivos tem resumo desse episódio, deste podcast que você está aqui ouvindo. Então você pode imprimir o seu resumo e aí fazer as suas anotações e já definir as suas ações com base no que a gente conversou aqui. Para você fazer parte da audiência VIP, para você entrar no meu canal no WhatsApp, você pode procurar lá no WhatsApp, Dalton Ribeiro, ou você pode digitar aí no seu navegador daltonribeiro.com.br/audiência VIP. Esse link também está na descrição desse episódio. Basta clicar que você vai ser direcionado diretamente para o meu canal no WhatsApp, onde você vai ter acesso a, dentre outras coisas, um resumo deste episódio. Então agora é com você, mãos à obra, e se precisar da minha ajuda, da ajuda da minha equipe, tem um link aqui na descrição desse episódio, onde você consegue conversar com a minha equipe e eventualmente agendar uma reunião comigo. Não esqueça de deixar avaliação sobre esse episódio. Se você curtiu esse episódio, avalia, dá lá sua nota, clica no gostei se você estiver vendo no YouTube, compartilha com outras pessoas também, dê a outras pessoas a oportunidade de aprenderem também um pouco mais. E não esqueça de seguir o podcast. Não importa em qual plataforma você tem a possibilidade de seguir aqui o DaltonCast para que você receba notificações toda vez que eu publicar um novo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.